Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre a luta que acontece nesse final de semana entre o brasileiro Walter Walker e o Thomas Petersen. Nesse vídeo eu quero colocar algumas preocupações que eu tenho, mesmo acreditando e já dando meu palpite para o Walter Walker. Então vamos lá, eu vou mostrar primeiro na tela para vocês a página aí do próprio site do UFC, onde a gente tem os dois lado a lado. A gente tem aí o Walter Walker sendo bem mais alto, né, um cara aí que acaba sendo mais pesado, né? Não sei se ele vai bater esse peso aí, mas enfim, é um cara que tem um porte físico maior, tem vantagem de envergadura e tudo, até envergadura de perna ele tem vantagem. E o que acontece? Qual é o problema aqui? Eu trouxe um vídeo, uma declaração que o Walter deu recente, falando do Josh Hooket e do Gable Stevenson, que são dois caras ali que tem o wrestling e tal, e eu falei, né, esse estilo de jogo é um problema ali pro Walter. E qual é o problema aqui? O Thomas Petersen não é um Josh Hooket e não é um Gable Stevenson, porém, ele não é um cara que não tem wrestling, tá? Ele tem wrestling e isso levanta uma preocupação ali. E qual é o problema? Você pensa, pô, mas o Walter derruba bem e finaliza e tal. Sim, mas o problema é, se o cara consegue fazer uma defesa ou outra, como a gente já vai ver alguns números do Thomas Petersen, isso pode complicar. Não estou dizendo que vai, afinal de contas, meu palpite é pro Walter Walker, mas não deixa de ser um ponto de atenção. Então, você aí que vai lá na stake fazer sua fezinha, toma cuidado, tá? Porque o risco existe, toda luta existe, né? Mas aqui talvez seja um ponto de atenção. Então, vamos pegar alguns dados aqui, ó. Aqui a gente tem os dois, tá? Os dados do Walter e do Thomas Petersen. Se a gente pegar aqui o Thomas Petersen e a gente descer aqui, a gente tem, ó, defesa de queda, 50... De queda não, isso aqui é de trocação. De queda tá aqui, ó, 87% de defesa de queda. Isso é um número alto, tá? Bem alto, quase 90% é muita coisa. Aí você pensa, tá, mas contra quem que ele defendeu as quedas? Aí a gente entra aqui no perfil dele para a gente dar uma olhada, tá? A gente tem aqui, ó, ele mostrando que é um cara que usa as quedas no jogo dele. Por quê? Contra o Deontay Mays aqui, ó, ele tem 9 quedas aplicadas. Então é um cara que tem base sim no wrestling. Não só é por conta desse número. Se a gente olha aqui no próprio site do UFC, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tem perguntas e respostas e ali ele fala que a base dele é do wrestling, tá? E a gente tem mais lutas onde ele derrubou, né? Derrubou o Shamil Gaziev, derrubou o Mohamed Usman, né? O irmão do Kamaru Usman, derrubou aqui, ó, o Chandler Cole. Então a gente tem essa taxa alta de defesa de queda, porque se a gente clicar aqui, ó, contra o Vitor Petrino, por exemplo, o Petrino tentou 6 quedas, tá? E derrubou apenas uma vez, ou seja, ele só teve 16% de precisão. Então, o Thomas Petersen defendeu 5 quedas, tá? E algo aqui que acaba sendo positivo pro Vitor Petrino e talvez ajude também o Walter é não cair por baixo, porque o Thomas Petersen tentou 8 quedas contra o Petrino e não derrubou nenhuma vez. Então, aqui a gente consegue perceber, a gente pode até buscar nas outras lutas, né? Não sei se tem alguma que não sei de cabeça, né? Mas que o Petrino não, que o Thomas Petersen foi alvo de quedas e acabou defendendo, tá? Aqui a gente teve, ó, contra o Guilherme Pett, né? O Petersen também não derrubou, ó, mas ele também não sofreu nenhuma tentativa de queda. Enfim, então a gente tem números, né, que mostram que ele consegue aplicar queda. Ele tem aqui, ó, 3 quedas a cada 15 minutos, é uma média interessante, né? Uma precisão de 43%, que também é interessante. E o que mais chama a atenção realmente é a defesa de quedas de 87%, tá? E na trocação ele tem um volume interessante, uma precisão bem alta, quase 60%, e toma menos golpe do que aplica. Então, ele não só tem, talvez, uma defesa de quedas que possa encher um pouco o saco contra o Walter Walker, como ele eventualmente pode tentar a queda também, e não só isso. Eu acho que algo que preocupa é a trocação, porque ele tem uma trocação bem razoável, um volume legal e uma precisão de golpes significativos bem alta, tá? Então é aquilo. Caso o Walter não consiga de começo impor esse jogo mais de pressão, porque às vezes o Thomas Petersen começa um pouco devagar, então talvez o início forte do Walter Walker seja o ideal, porque se ele desgastar um pouco, pode ser que eles se equilibrem ali e não tenha muita queda. Então, existe material no Thomas Petersen para dificultar. De novo, não acho que é um Josh Hooket, não acho que é um Gable Stevenson, então acho que é um cara muito mais fácil, né, menos difícil pro Walter, mas existe sim risco, tá? Não é molezinha não. Eu tô avisando porque às vezes o pessoal acha que é moleza e tá garantido, né? E aqui eu quero mostrar pra vocês, ó, no próprio site do UFC tem umas perguntas e respostas, né? E eu separei aqui, ó, quais conquistas ali, né, que você tem nos combates, nos esportes de combates amadores. E aqui tem, né, os títulos, né? Então ele tem aqui, ó, 2 vezes campeão de wrestling, né? E tem aqui também uma vez na NCJA
AA, né, campeão nacional. Então, ele tem competições ali no wrestling, tá? E aí tem aqui, né, alguma faixa ou alguma coisa, né, nas disciplinas ali e tal. Ele fala que tem, nas disciplinas das artes marciais, né, fala que tem a faixa azul ali de jiu-jitsu. E aí, beleza, né? Se a gente for pegar, a gente tem muitos caras mais graduados que isso, mas é aquilo, né? Se a gente for considerar, por exemplo, que o Khabib é um faixa branca, não sei se a faixa necessariamente diz muita coisa. A gente sabe que tem muito faixa preta aqui, não quer dizer nada. Muito cara que às vezes nem tem a faixa preta aí que é muito bom. Então, aqui é meio relativo. Eu acho que por faixa, sinceramente, eu não acho que quer dizer tanta coisa, né? Eu prefiro mais quando tem isso aqui, né? Quando tem título, quando tem algo mais palpável para se dizer um resultado, né? Porque faixa, a gente vê um monte de gente do meio aí falando que não é muito uma garantia de alguma coisa, né? Porque é aquilo, você é faixa preta, tá, mas de quem, né? Do que você conquistou e tal. Então, é uma polêmica aí essa questão mais de faixa em si, né? Então, eu acho que isso aqui foi o que mais chamou minha atenção, tá? Das respostas todas que a gente tem aqui. Então, basicamente, o que acontece? A gente tem um cara que ele pode defender algumas quedas. Se tomar queda, pode ser que talvez consiga algumas defesas. E aí depende muito do que o Walter vai conseguir propor de pressão. Se ele vai insistir nessa posição. Por ser um cara menor ali, talvez o Thomas Peterson consiga focar um pouco, tentar, né, manter um pouco de movimentação e jogar bastante golpe reto para ficar longe. E é o que eu falei no outro vídeo, né? O jogo do Walter já tá um pouco conhecido ali. Então pode ser que um cara que tem o wrestling como base, se ele tiver focado em defender queda, porque teoricamente no restante ele pode conseguir ir bem, pode ser que dificulte um pouco para o Walter fazer esse jogo principal dele. Mas, de novo, tá? Eu não estou fazendo esse vídeo para mudar a minha opinião, eu não estou mudando de opinião, eu acho que o Walter ainda assim é favorito e se quiser deve conseguir a mesma finalização, porém, vale esse aviso. O Thomas Peterson, diferente de outros adversários que o Walter pegou, é um cara que tem uma base ali de wrestling, é um cara que não só pode oferecer quedas, ele conseguir quedas, como ele pode também defender quedas, e na trocação ele tem uma precisão de praticamente 60%, o que talvez também possa ser um diferencial. Então, não é um nome tão fácil, né? Mas ainda assim tá bem abaixo dos outros que o Walter estava citando. Então eu continuo confiando, acho que ele vence, mas eu tô colocando esse vídeo de aviso para você que às vezes não buscou muito ver o que o Thomas Peterson tem e tá colocando a casa no Walter. Então esse vídeo é só de um aviso. Toma cuidado, toma cuidado. Eu acho que ele ganha também, mas luta é complicado, ainda mais quando tem um cara que tem quase 90% de defesa de queda, tá? E aí é aquilo, né? Tem a frustração. Se o cara tenta derrubar o Walter, né, e às vezes não consegue, tenta pegar o pé e não consegue, às vezes pode começar a dar um desespero ali, porque quando as coisas saem do plano ali, precisa ter uma inteligência emocional, um controle, uma estratégia. Então, é natural que às vezes possa assustar um pouco. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, se caso isso aconteça nessa luta. Eu ainda acho que o Walter vai conseguir fazer o que ele planeja ali, tá? Não acho ainda que o Thomas Peterson é o cara que vai parar ele, mas tem que ter cuidado, tem que ter atenção, ainda mais para não gastar energia à toa também, né? Se frustrar numa queda, o ideal é aquilo. Para, pensa, movimenta um pouco, joga uns golpes, busca uma oportunidade mais fácil de derrubar. Não adianta spamar necessariamente ali, porque às vezes pode cansar. E outra, né? Um cara muito grande, um cara muito menor, geralmente a gente sabe que o cara menor, centro de gravidade mais baixo, tem uma ajudinha ali da física para defender queda. Então, tem várias coisas aí que pode atrapalhar um pouco. Então, o Walter precisa entrar 100% focado ali, tá? Mas é isso. Comenta a sua opinião aqui embaixo. Você acha que faz algum sentido o que eu tô falando? Um cara mais baixo, centro de gravidade mais baixo, um cara do wrestling, que tem uma defesa de queda alta, que tem uma trocação eficiente. Faz algum sentido esse risco? Ou você acha que não tem risco nenhum? Tá 100% garantido. Bota a casa no Walter que é sucesso. Comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou. Deixa o dislike se você não gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!